Bom dia, irmãos. 2 Reis, capítulo de número 7 e versículo de número 2. E se você encontra esse texto, fique de pé para que nós possamos ler esses dois versículos da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo de número 7 e versículos de número 1 e 2. Quando você está também lendo aí, eu quero só pedir, eu esteja orando também pela Ingrid, não está bem de saúde hoje, então lembre dela nas suas orações, né? E continue orando pelo trabalho lá, né, desde lá do Jardim, lá no Guacuri, como também em São Miguel. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele, o profeta, disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Vamos orar. Senhor, nós estamos nessa manhã diante da Tua presença. E viemos aqui, Senhor, porque precisamos do Senhor. Precisamos ouvir Sua voz. Precisamos ouvir Teus conselhos. Diante de nós estão os desafios, mas é com o Senhor que está a vitória. Então pedimos que nessa manhã Teu Espírito esteja mostrando para nós e fazendo-nos conhecer o caminho da vitória. E pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Como sermos vencedores, continuarmos animados e alegres e renovados em fé, em esperança, mesmo tendo diante de nós desafios, lutas, dificuldades que revelam e mostram e apontam as nossas fragilidades. Primeiramente, irmãos, nós temos que reconhecer e declarar que a nossa vitória, ela vem do Senhor. Ela não é consequência de nossas habilidades, ela não é consequência da nossa capacidade material, ela não é consequência da nossa intelectualidade, porque você bem sabe, e eu também, que as dificuldades que muitas vezes se colocam diante de nós são maiores do que tudo isso, todas estas forças que humanamente temos para enfrentá-las. Então precisamos certamente entender e aceitar e crer, olhando o texto sagrado, a história bíblica, olhando a realidade que está diante de nós, nós devemos declarar para nós mesmos: a nossa esperança está no Senhor. É isso que o salmista disse quando estava enfrentando dificuldades. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A sua esperança está no Senhor. E graças a Deus, existe um Deus que decidiu estender as suas mãos em nosso favor. Um Deus que decidiu abrir as janelas do céu e proporcionar, através do céu, as bênçãos que nós precisamos. Amém? Você crê nisso? Você deve crer nisso. Porque, irmãos, nós vemos nessa história aqui um fato. Jerusalém estava sitiado, e já há muitos dias havia uma perspectiva de que através da fome, aquela guerra, o inimigo iria triunfar sobre Israel.
E você sabe qual é esse estilo, essa estratégia bélica. Naquele tempo as cidades eram fortificadas e as pessoas atrás dos muros se sentiam protegidas. E que os exércitos inimigos faziam, uma das táticas que eles tinham, era sitiar a cidade, ou seja, não entrava para lá alimento, não entrava para lá água. Então, dessa forma, como os muros eram difíceis de serem vencidos, então eles derrotavam aqueles moradores da cidade pela fome, pela sede. E essa era a realidade. Mas, irmãos, aquele povo era povo de Deus. E mesmo que os inimigos tivessem técnicas muito apuradas de guerra, aquelas técnicas e aquelas formas que eles escolhiam para guerrear, podiam certamente derrotar homens, poderiam derrotar exércitos, mas não poderiam derrotar Deus. E Eliseu chega para a cidade e faz uma declaração de fé e de esperança. Uma declaração de fé e esperança que dizia o tempo, o momento e como iria acontecer, em que proporção iria acontecer a bênção do Senhor. E Eliseu chega diante do povo e diz: amanhã o Senhor nos dará a vitória. E certo homem, que era conselheiro, estava próximo ao rei, ele chegou diante de Eliseu e disse: o que você promete é impossível de acontecer. E até Deus, crendo até em Deus, mesmo que nós crêssemos que existisse Deus e Ele fizesse esta coisa acontecer, eu creio que nem Deus poderia realizar tal milagre. Há momentos da nossa vida que as circunstâncias poderiam ser descritas dessa forma. Ou seja, temos um problema tão grave, e o problema chegou a tal gravidade, e eu creio que nem Deus poderia resolver na proporção da necessidade, ou agir na proporção da necessidade. Mas esse fato, Eliseu chega e diz que quando nós estamos em situações como estas, você deve continuar crendo, porque Deus não tem limites naquilo que Ele pode fazer. Não existem limites impostos a Deus, porque à luz da palavra de Deus nós cremos e ela assim nos revela que Deus é o Deus que tudo pode. Talvez a proporção da necessidade seja num grau que você fala, é impossível que esse problema seja resolvido. Mas graças a Deus, nós temos um Deus do impossível. E a Bíblia vai dizer, e você vai ver o relato de que essa profecia acontece de uma forma milagrosa, através do despojo dos exércitos que cercavam Jerusalém. A quantidade que Eliseu profetizou de alimento aconteceu. E também a consequência da incredulidade se confirmou. Você vai lá, no verso de número 18, e 19 e 20 do mesmo capítulo está escrito: porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo e 1 medida de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. E aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e morreu. O homem de Deus disse ao povo: Deus vai operar o milagre, e a fome vai acabar. Vocês serão abençoados. O homem não acreditou. E nós podemos perceber certamente aqui de quem serão os derrotados, quem serão os fracassados, quem serão aqueles que os inimigos prosperarão. A Bíblia diz, e a Bíblia revela, aqueles que não acreditam em Deus. Irmãos, se nós cremos no Senhor, não existe problema que não tenha solução. E nós podemos ler, da mesma forma que Eliseu profetizou àquele povo as bênçãos do Senhor, existem inúmeras profecias que nós poderíamos aqui citar,
que revelam que o plano de Deus para Jerusalém também é o mesmo plano de Deus para as nossas vidas. E nós podemos, nessa manhã, confiar que existe um Deus que opera de uma forma poderosa e que é o Deus do impossível. Amém? É difícil? Para você sim, mas para Deus não é. Por isso, se você quer ser vitorioso, continue acreditando. Não desista de nada. Não desista da sua família, não desista do seu ministério, não desista dos problemas financeiros que você está enfrentando. Creia que Deus tem poder para reverter todas as lutas em vitórias, em bênçãos. Amém? Promessa do Senhor. Mas olha também, mas para que isso aconteça, olha o que está lá escrito em 2 Reis, volte um capítulo 6, versículos de número 15 a 17. 2 Reis, capítulo de número 6, versículos de número 15 a 17. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Para que possamos continuar crendo, confiando e triunfando, nós precisamos olhar com olhos de fé. E olhar com olhos de fé, segundo Hebreus capítulo de número 11, é olhar aquilo que, além daquilo que o mundo físico nos faz ver, ou nos permite ver. E é interessante que este fato aqui revela isso. Certamente o servo de Eliseu, ele mediu e ele olhou para toda aquela realidade e disse: olha, eles são muitos, eles são poderosos, que somos nós? Diante de tamanho poder, nós certamente seremos derrotados, sucumbiremos. Mas Eliseu diz: Senhor, abre os olhos desse homem para que ele veja, não veja a capacidade que o nosso exército tem, não veja a capacidade que nós representamos numericamente, mas que ele possa ver aquilo que está ao nosso lado, aquilo que se soma a nós, que é o teu exército, que é o poder do Senhor que está agora ao nosso favor. Existe certamente, irmãos, uma revelação bíblica que nos apresenta isso, que nos mostra isso. Existe um Deus que milita a nossa causa. Existe um Deus que guerreia a nossa guerra. Existe um Deus que se coloca ao nosso lado para enfrentarmos aquilo que estamos enfrentando. Talvez eu tenha poucos recursos. É verdade, você tem poucos recursos, mas que bom quando nós sabemos que os nossos recursos se somam aos recursos dele. Ah, eu tenho pouca força, e é verdade, nós temos pouca força, mas que bênção, a nossa pequena força se soma à força dele. E quando medimos nossa força, considerando a força dele, quando medimos o nosso recurso, agregando aos nossos recursos os recursos dele, a pergunta é: que exército será maior do que o dele? E que recursos haverá em quantidade maior do que os dele? Que nessa manhã nós possamos orar, pedindo a Deus: Deus, abra os nossos olhos, faça-nos enxergar aquilo que representa o Senhor, aquilo que representa o poder do Senhor, para que nós possamos experimentar a paz, a alegria, a tranquilidade que é oferecida àqueles que creem no Senhor. Eu sei que muitas vezes existe um grande número de incrédulos à nossa volta. É verdade.
se existe um Deus querendo nos ensinar e nos propor esperança, vitória, fé, existe um batalhão que procura nos amedrontar, nos induzindo à incredulidade. Se nós formos lá para Números, capítulo de número 14, e versos de número 6 a 9, Números capítulo 14, versos de número 6 a 9. Mas para entendermos isso, vamos ver versos de número 1, a partir do verso de número 1. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Tirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. E sabe por que isso? Verso 32 do capítulo 13 diz: e infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Nós cremos, à luz dos textos que nós lemos, que Deus é maior do que todos, que vale a pena nós confiarmos e devemos orar para que Deus abra os nossos olhos e nos faça enxergar esse poder e essa realidade que está colocada ao nosso lado. Mas existirão pessoas que vão conspirar contra essa verdade. Certamente aquelas pessoas que, quando você estiver passando por um momento difícil de relacionamento conjugal, elas vão chegar para você e dizer: olha, perca a esperança, tudo está perdido, desista do seu cônjuge, vá embora, procure viver sua vida, porque isso está perdido. Certamente você que tem abraçado o ministério, desejando servir o Senhor, procurando fazer a sua vontade, vão chegar aqueles que são filhos de Satanás, ou influenciados por Satanás, vão dizer: desiste, você não vale a pena continuar, você é um fracasso, com você não tem jeito. Haverá aqueles que vão te desiludir financeiramente, haverá aqueles que vão te desiludir emocionalmente, mas existe uma coisa: não dê ouvidos a estes, dê ouvido ao Senhor. A voz de Deus, a palavra de Deus é verdade, e você deve confiar. Em nenhum momento você deve duvidar daquilo que Deus disse que é capaz de fazer, você deve simplesmente confiar. Certamente é o que fez Josué e Calebe. O povo se mostrou incrédulo, eles olharam para o tamanho dos homens, eles olharam para o tamanho das dificuldades, eles disseram: nós vamos perder isso, não adianta nem tentar alguma coisa. E eles já planejaram: vamos derrubar Moisés, vamos constituir outro líder, e vamos voltar da onde nós viremos. Talvez em algum momento da sua vida já passou isso pela sua cabeça: vamos desistir da fé?
vamos abandonar a coisa, porque a coisa está difícil, nós não temos conseguido até o momento vitória. Então de nada tem adiantado a nossa fé, de nada tem adiantado o nosso cristianismo, de nada tem adiantado eu ter vindo na igreja, de nada tem adiantado a minha fidelidade, de nada tem adiantado tudo que eu tenho procurado fazer, as minhas orações, os meus jejuns. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar, vamos desistir de tudo. Eu sei que as dificuldades sempre vão existir, mas só existe uma forma de vencê-las, é indo para frente, é enfrentando, é crendo no Senhor, é confiando. Então não dê ouvidos àqueles que querem te desanimar e desiludir da fé. Continue acreditando, porque se vence olhando para frente, se vence olhando para o alto. É com o Senhor que está a vitória, e esse Deus não vai negar aquilo que Ele nos prometeu, estar conosco na batalha. Eu sei, irmãos, que se não bastasse os incrédulos de fora, existe uma incredulidade dentro dos nossos próprios corações. Certamente como é difícil lutar contra nós mesmos. Porque mesmo que temos ouvido essas verdades, mesmo que as temos lido, mesmo que tenhamos visto quantos milagres o Senhor tem operado, e estava falando com uma irmãzinha nossa na nossa aula de novos membros, ela falou, pastor, uma pergunta, por que o povo de Deus, mesmo vendo tudo que ele viu, mesmo Deus realizando tudo que ele realizou, esse povo rejeitou Cristo? É interessante. Nós temos que vencer a nossa própria incredulidade, porque nós temos uma natureza incrédula, e ela precisa ser vencida, e só existe uma forma de vencer a nossa incredulidade, é crendo, é confiando. Tem que chegar um momento nas nossas vidas que nós temos que reconhecer Deus como Deus, nós temos que reconhecer as promessas de Deus como promessas para as nossas vidas, e nós temos que realmente nos entregar a Ele, confiar totalmente nele, e descansarmos nas suas promessas. Foi assim na vida de Abraão. Deus o chamou, e Deus deu a ele a visão, Deus falou com ele aquilo que ele estava planejando realizar na sua vida e através da sua vida. Mas na trajetória de Abraão, houve muitas quedas, momentos que ele deixou de acreditar, momentos que ele deixou de confiar, e nesses momentos, quando ele deixou de acreditar e confiar, ele foi derrotado, ele fracassou, ele pecou. Mas Deus foi mostrando a ele e revelando a ele o seu poder. Deus foi tornando a ele conhecido, e agora Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, versículos de número 15 a 18, fala sobre esse momento onde Abraão realmente pôde entender uma verdade, e Abraão chega e obedece Deus naquilo que Deus havia pedido, e simplesmente Abraão entendeu que Deus era poderoso, e ele simplesmente precisava obedecê-lo, crer nele. Lá em Gênesis 22, 15 e 18 é o momento onde o anjo do Senhor brada para que Abraão não fizesse aquilo que Deus havia dito para ele fazer, e que Deus havia pedido para que Abraão fizesse, que ele sacrificasse o seu filho. Irmãos, às vezes as circunstâncias que estão diante de nós vão exigir coisas que as pessoas vão nos chamar de loucos. Mas se Deus apontou o caminho, e você crê que esse caminho está em conformidade com a palavra de Deus, com aquilo que Deus mostra como verdade, siga por esse caminho, porque é através dele que virá a vitória. Deus chega para Abraão e diz, sacrifica o seu filho. Certamente ele nem falou para a sua esposa, se a sua esposa soubesse do intento que ele tinha em levar o seu filho para aquele lugar, certamente ela não entenderia. Certamente ele não falou com ninguém, mas ele havia decidido, se Deus pediu, Deus vai ter. Se Deus exigiu, eu vou obedecer.
Porque é assim que nós, como cristãos, devemos agir. Se Deus nos ensinou desta forma, se Deus exige de nós esse comportamento, se Deus tem nos mostrado que é assim que devemos ser como crentes fiéis, é assim que devemos ser. Porque é neste caminho, é nessa forma de caminhar, é que vamos ter a vitória. Às vezes, matematicamente, é loucura. Às vezes, dentro da razão humana e da ótica humana, não seria sanidade pensar desta forma. Mas se Deus nos apontou o caminho e disse o que deveríamos fazer, devemos fazê-lo. Porque se não fizermos, nós estaremos nos afastando e deixando de usufruir daquilo que Deus está nos ofertando. Há um desafio certamente muito grande, matemático, como é difícil para nós sermos fiéis àquilo que o Senhor nos propõe, quando usamos uma calculadora, é impossível, mas se esse é o caminho, vamos obedecê-lo. Como é difícil usar a ética bíblica e os valores bíblicos que Deus tem nos proposto, fazer uso da justiça divina, certamente isso nos é um grande desafio, mas se é este o caminho que Deus tem nos proposto, vamos andar por ele, porque é nisso que está a vitória. Quando nos envolvemos, irmãos, com a vida e com os desafios da vida, temos que simplesmente acreditar em Deus, enxergar pela fé, confiar nele e obedecer a sua palavra, aquilo que ela nos propõe. Josué capítulo 1, versículos 7 a 8, e eu quero encerrar esse momento, nessa manhã de reflexão, dizendo a você, a receita está lá. Então somente esforça, tem bom ânimo, para quê? Para fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E ele vai ainda dizendo, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus não disse a Josué que havia uma muralha de Jericó que deveria ser derrubada. Deus não disse para Josué quantos e os números dos seus oponentes e quais os exércitos, como eles se organizariam para enfrentá-lo. Deus simplesmente disse para Josué, existe um plano de vitória para a sua vida. Simplesmente confie em mim e faça o que eu estou mandando você fazer. Esta é a vitória, irmãos. Nisso está a vitória. Deus disse, vão existir problemas? Sim. Vão existir inimigos? Sim. Vão existir dificuldades? Sim. Mas existe um Deus que é maior do que tudo isto. Confia nele. Vá para frente. Enfrente tudo que tem que ser enfrentado. E lá você vai celebrar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Não estamos aqui ensinando a teologia da prosperidade, nem tampouco propagando teologia da libertação, simplesmente estamos dizendo, existe um Deus que se colocou ao nosso lado por meio da graça que Jesus Cristo ofertou-nos por meio da cruz, e esse Deus agora se coloca para pelejar junto conosco a nossa batalha, enfrentar junto conosco os nossos problemas, enfrentar junto conosco as nossas dificuldades. Então pegue tudo aquilo que você tem e agregue tudo aquilo que Deus é. Existirá problema difícil? Circunstância impossível? Certamente não existirá. Simplesmente nessa manhã, Deus diz a você e a mim, creia naquilo que Ele diz que Ele é. Creia naquilo que Ele diz que Ele pode fazer. Simplesmente confie e ande pelo caminho que Ele disse que você deve andar. Não desvie, 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá, mas não tire o seu jeitinho, tire a sua forma de entender, afaste-se de todas estas coisas, permaneça firme,
naquilo que Deus tem te mostrado, e Deus vai te abençoar. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Talvez nessa manhã você está vivendo um dilema na sua vida, que tem te desanimado. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã, para dizer a você, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Por quê? Não porque você tem os recursos, a capacidade, mas porque Ele tem os recursos e a capacidade. Deus, obrigado nessa manhã por sua palavra, pelo poder que ela tem de nos convencer e nos converter ao Senhor. Por certo, se esta palavra foi trazida por meio desse púlpito, é porque há pessoas aqui que precisam ser consoladas, precisam ser renovadas no ânimo, precisam ser revestidas de poder. Pai, que a Tua graça hoje, nessa manhã, ministre sobre essas pessoas, estas bênçãos. Ó Pai, que aquelas vozes que conspiram contra o Senhor e o plano do Senhor, sejam agora excluídas e afastadas desses corações e desses ouvidos. Que a Tua palavra, de uma forma poderosa, possa penetrar nesses corações e convertê-los a esta verdade. Promove agora, Senhor, paz sobrenatural. Abre os olhos agora, Senhor, e permite-os enxergar e reconhecer que existe um Deus Todo-Poderoso que se coloca ao lado. Ó Pai, que hoje, ao sairmos desse lugar, possamos sair daqui crendo que seremos vitoriosos. Cremos que enfrentaremos as dificuldades e triunfaremos sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades. Porque é assim que o Senhor nos mostra, é assim que o Senhor nos ensina, e é desta forma que inúmeras as pessoas têm podido testemunhar sobre esta verdade. Que possamos ser mais um daqueles que já têm te conhecido e podem testemunhar. Que não sejamos murmuradores e incrédulos como foram aqueles no passado que a Tua Bíblia descreve. Que sejamos pessoas diferentes daquelas, para que possamos ser iguais aos outros que puderem experimentar em suas vidas a vitória. Eu quero encerrar essa oração orando por você. Deus te trouxe aqui nessa manhã, e você é uma dessas pessoas que precisa da graça de Deus, precisa de um milagre de Deus na sua vida, e você nessa manhã, ao ouvir a palavra de Deus, você quer dizer a Ele, dizendo: Deus, eu acredito no Senhor, e eu creio em nome do Senhor Jesus, que eu vou ter a vitória. Eu quero orar por você. Pai, liberta-os de todos os seus temores, e que eles possam sair daqui alegres, celebrando a alegria, o prazer, a vitória, mesmo que ela vai acontecer mais alguns dias para frente, mas hoje, pela fé, nós cremos que ela já é uma realidade. Que seja assim, Senhor, o coração e o sentimento do Teu povo, em nome de Jesus. Amém.